Alô, alô, marcianos, aqui quem fala é André Aguiar, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Tech Faz Sentido. Vocês pediram, ele tá de volta, assuntos polêmicos, ó quem tá aí hoje, Jorge, mais uma vez com a gente. Eu não fazia ideia que você ia citar isso e que eu ia poder falar de assuntos polêmicos de novo. Mas tudo bem, né? Vamos que vamos. Obrigado pelo convite mais uma vez e estamos aí para ajudar. Boa! E ao nosso lado, nossa convidada especial também, ela que é fundadora da Tech Monkeys, Camila Sandé. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Camila, vamos já começar então contando a história, como você fundou a Tech Monkeys, por favor. Boa, vamos lá. Eu trabalho com tecnologia há 16 anos, fui por 10 anos programadora e há 6 anos eu lidero produtos digitais. E aí eu cheguei numa parte da minha carreira onde eu comecei a ver o quanto está em falta, né, os profissionais de tecnologia. E eu, assim, antes de criar o canal com os meus amigos, com pessoas que me conheciam, para perguntar, olha, como é que eu entro nessa área, né? Sempre muito, muito curiosos. O meu marido, inclusive, é um exemplo disso. Quando eu conheci ele, era nutricionista. Hoje ele é dev sênior, então eu trouxe ele aí pro lado negro da força. Então eu comecei a... Mas ainda tem os mimos aí do lado do nutricionista. Ele já largou de mão, já largou de mão a nutrição, agora é dev mesmo, raiz, daqueles que comem porcaria até de madrugada jogando. Bom, e aí eu comecei a ajudar as pessoas mais informalmente, digamos assim, né, como uma mentoria, indicando cursos e ajudando. Aí eu falei, opa, eu acho que eu tenho uma oportunidade aqui de abrir um canal, de falar para mais pessoas, né? Não só o ciclo ali em volta de mim. E aí eu tive a ideia de criar o Tech Monks para falar de tecnologia e, sobretudo, para derrubar os tabus aí da galera para que elas venham para a tecnologia, né? Porque existem milhares de tabus aí envolvidos, como você precisa ser um gênio, muito bom em matemática, coisas que não são verdades. Na verdade, você precisa ter força de vontade de querer. E aí surgiu a ideia do Tech Monks, abri o canal faz mais ou menos uns 6 meses, mas eu tinha essa ideia em mente já há uns 2 anos, fui, né, procrastinando isso, até que chegou um momento que eu falei, não, agora eu vou abrir. E abri, tô com ele aí há 5 meses e agora dando mentoria também para profissionais e empresas. Curiosidade. Não, e tem que fazer um curso pra gente saber como é que cria canal e faz crescer canal, porque... Pelo amor de Deus, 106 mil pessoas, 107 mil pessoas em 5 meses. Sim, e assim, foi uma loucura. Assim. É muito engraçado, porque eu sou formada em gestão de tecnologia, só que eu tenho MBA em Digital Data Marketing. Então eu trago toda essa bagagem. Eu criei o canal, mas eu já tinha toda essa bagagem. E é muita coisa de teste, né? Então, às vezes, você acha que um vídeo vai super viralizar e não viraliza. Às vezes, que você fala, isso aqui acho que não vai dar nada. Eu falo que criador de conteúdo é sempre pego de surpresa, né? É impressionante. Mas uma curiosidade aí, Camila. Por que esse nome? Tech Monks. Bom, eu pensei assim, tech, né? Tecnologia, sim, obviamente, e monks é de monges, né? Então, eu pensei assim, um nome que eu achei que ficou legal, assim, quando você pronuncia, né? Tech Monks. E aí eu falei, bom, achei bacana, juntei a tecnologia, monges, que geralmente são pessoas sábias ali. E aí foi, assim, aquela ideia de tô tomando banho, eu tive a ideia. Pingou e falou, é isso. Mas nada muito... Eu tô montando aqui na minha cabeça como é que você construiu, enfim, a tua área técnica com a tua área de negócio para poder chegar, né? Um diagramazinho de vem aqui, para onde que chegou nesse meio. E agora que eu entendi que você estava falando antes, a parte de growth, é growth hacking mesmo, né? Isso, exatamente. Eu comecei a trabalhar com produtos digitais, aí eu comecei a trabalhar mais próximo do lado do negócio. Então eu tive que começar a abrir mais a minha mente, deixar um pouco mais de lado o como, né? Para começar a pensar no porquê das coisas. E aí, a partir desse momento, foi muito natural a minha transição para Growth. Recentemente, eu estava no Elo 7 também, lá eu trabalhava com Product Growth. E esse lado do Product Growth, ele tem uma diferença do hacking, né? Ele traz conceitos do hacking, só que ele é muito voltado para um produto, né? O quanto eu consigo fazer esse produto ser vendável, né? Ele mesmo se vender, né? Do meu lado, a minha enfim... Toda a proximidade que eu tive com growth hackers ou pessoas que acabaram indo para essa área é meio que o lado oposto, né? E não é só o produto. Às vezes você está hacking uma empresa ou normalmente do meu lado uma startup. E o interessante é que realmente o growth hacker, você não se forma um growth hacker, você precisa de experiência. São 2 áreas que você tem que combinar, né? Tecnologia de um lado e do outro lado um pouco de data science com inteligência de negócios. E o interessante é que a maior parte dos growth hackers que eu conheço é o oposto. Né? É gente que já veio de negócios e foi entender um pouco de tecnologia. E normalmente o growth hacker precisa de um data miner junto.
Sim. Precisa de alguém que saiba pegar o que ele está trazendo de análise, o que ele está trazendo de... Enfim, tudo que ele quer trazer dentro de um relatório. Então, a gestão e a criação de variáveis para colocar dentro de uma regressão, para poder puxar a informação, enfim. E esse cara precisa de um data miner para ir junto. E, por um outro lado, os mais famosos que eu conheço, na verdade, as três growth hackers mais famosas que eu conheço, as 3 são mulheres, foram o oposto. Vieram de tecnologia e depois foram entender de negócio. Sim. E isso, normalmente, pelo menos na minha experiência, não é o normal. Tanto que quando eu ajudava startups, quando eu era consultor das startups, o que normalmente acontecia era, você tem programadores sensacionais que não têm noção de negócio. Fala, puta, tem uma puta ideia, sabemos entregar isso, mas como é que isso vira um negócio? Como é que eu cobro por isso? Qual que é a melhor modelagem? Então, sempre falta exatamente o que você fez. Sim. A pessoa que foi para a área de negócios. Eu acho sensacional. Sim, e assim, mesmo na época que eu era programadora, eu nunca fui daquela programadora de colocar o fone, sentar e não falar com ninguém. Eu sempre tive um espírito muito empreendedor, eu sempre quis saber o que estava acontecendo, mas por que a gente está fazendo isso? E aí foi natural. Nesse processo eu virei tech leader, aí eu já comecei a estar mais próximo a negócio. Então foi uma coisa assim que foi caminhando para isso, mas eu sempre tive esse interesse. O PM mais generalista, né, que começa a olhar para o projeto de uma maneira muito mais ampla do que só para gestão de equipe de tecnologia. Eu já fui PM de plataforma também, né, que é um produto super técnico, mas tem um viés de negócio ali. Então, eu acho que foi um caminho assim muito natural por esse meu espírito mais empreendedor desde sempre, sabe? E, Camila, pensando um pouco assim na sua trajetória também, no momento que nós estamos passando aí de alto consumo, né? Black Friday, Natal, enfim. Olhando para produto, olhando para crescimento e olhando para tecnologia, você foi construindo ali, fazendo malabares com essas 3 frentes, né? Como você vê para esse período de alto consumo, visando também sua carreira toda com e-commerce, como você vê que os números impactam e quais são as estratégias que você pensa que assim, claro que não tem regra de receita de bolo, mas aquelas de lei que você entende como estratégia que funcionam nesse período, assim? Eu acho que as estratégias, ela não pode ser só no período da Black, né? Você tem que estar se antecipando muito antes, mas, na minha opinião, tem várias questões aí envolvidas, desde uma questão mais técnica de você entender se o seu e-commerce vai aguentar aquela carga, né? Uma questão de infra, tudo. encontrabilidade também dos produtos, é uma coisa que a gente fazia muito até no Alu7, a gente tinha uma tribo lá para isso, que é o quanto que as pessoas estão conseguindo achar o produto que elas querem ou produtos relacionados, então isso é super importante. E toda a estratégia de marketing, né, que ela começa antes dessa Black Friday. E aí a gente também bate nos descontos de verdade, né, a gente vai pensar em estratégia de negócio mesmo, né, porque não adianta enganar. Né? Não adianta você... Tem algumas lojas que ela chega na Black Friday, ela abaixa um valor, que na verdade ela aumentou tudo um pouquinho pela metade antes. Do dobro, né? Então acho que assim, você tem que ser muito honesto com os seus consumidores e realmente, se você vai participar da Black Friday, fazer uma coisa bacana, porque as pessoas elas percebem isso, né? Hoje a gente tem vários gráficos na internet para mostrar se um produto ele realmente está mais barato ou se está enganando, né? Então acho que você precisa ser honesto, precisa preparar bem a tua infra, né? O teu marketing antes disso e preparar o produto. Porque pensa, não adianta nada você gastar rios de dinheiro com marketing, a pessoa chega no seu site, o site é lento, ela não encontra o produto, né? Questões de SEO também que vão ajudar você a ranquear melhor. Sim. Tem uma série de questões aí envolvidas, né? A gente olhava muito para essa questão também de SEO. Se você for pensar na jornada do cliente, né, de um e-commerce, todo mundo vai pesquisar no Google primeiro por um produto. Sim. E qual que é a página mais acessada de todo e-commerce? É a página de produto. Ninguém entra, quer dizer, a maioria dos acessos não é pela home. Você vai conhecendo o Google Shop, você entra na página de produto. Então, quando também você consegue otimizar essa página de produto, né? Hoje em dia, a avaliação, por exemplo, em questão de SEO, está contando muito. Você ter conteúdo bacana, fotos. E curiosidade bizarra, você vê, muitas vezes, até na própria Black Friday, muitas empresas que são SaaS, né? Software as a Service, enfim, tentando vender alguma coisa para você, que normalmente tem a ver com plano de assinatura. Né? Então, promoção de Black Friday, os primeiros meses são de graça, o valor descontado nos primeiros 6 meses, etc. E o bizarro é, gente, eles são uma SaaS. Então, teoricamente, você tem que confiar na capacidade deles de fazer sistemas bem feitos. E aí você vai, durante a jornada do consumidor, o próprio funil de venda, você vê que a parte sistêmica deles e sistemática está com problema. Então, vamos lá. É como se você falasse, não, eu quero contratar um serviço de segurança digital. E aí o próprio site deles não é seguro. É tão ridículo quanto isso.
Você não consegue nem confiar no processo dos caras, porque eles tiveram tanto tempo, talvez, direcionado para a criação de um produto, ou no caso, um software, que fosse fazer sentido para o consumidor final, que eles deixaram completamente de lado, colocaram um site num Wix da vida e, bom, não sei se o Wix é patrocinador daqui, se for, perdemos. Já corta. E fica uma porcaria. Fica uma porcaria. Então, a tua experiência eu não vou chamar de UX porque não é o caso, mas a tua experiência de consumo ali foi tão ruim que você nem chega até perto do carrinho. Você não chega nem na página de assinatura, você para muito antes. Claro. Nossa, pelo amor de Deus, se abre o site e acima de no produto. O quanto é importante, né? Você pensar no produto. E não só no marketing, né? Acho que as duas coisas. Até porque marketing, se a gente voltar para Kotler, também tem produto aí no meio, né? Eu odeio o Kotler, mas vamos lá. Tem produto aí no meio. Tipo, você não fala isso. Pelo amor de Deus, tem coisa tão melhor que Kotler hoje em dia. É questionável. Marketing 4.0, 5.0. Tem até aula em umas 2 instituições só para isso. Chegamos ao que chegamos hoje. Vai, não fala assim. Você é da SPM? Não. Fiz pós lá, mas não. Então é isso, lá eles são viciados com Kotler. Sim. Eu gosto dele também. Não, eu gosto. Eu tenho carinho, vai, não fala assim. Dá um carinho. Gente, Harvard Business Review, teorema SAVE, tá? Usem esse. 1000 vezes melhor do que 4Ps. 4Ps não serve pra muita coisa. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu tenho uma teoria aqui que essa não vou ser processado, porque a gente adora ser processado. Enfim, eu tenho uma teoria aqui que eu tenho observado nos últimos anos e eu acho que talvez você seja a melhor pessoa para poder comentar sobre isso, né? Vamos lá. Alguns anos atrás, principalmente quando a gente abandonou alguns modelos de missão, visão, valores e começou a ir para o que a gente conhece hoje como modelo de Canvas ou Canva, enfim. Ou seja, abandonamos modelos tradicionais para o modelo de startups. Ou até para projetos internos de empresas grandes. Né? Então, quando você teve essa transição, eu percebi que, isso anos atrás, os profissionais que eram mais valorizados em gestão de projetos de maneira geral eram os caras que sabiam a parte teórica por trás dos KPIs, tentar entender quais eram as melhores métricas para se avaliar um projeto. O SEO, na prática, é isso. Né? Você fazer aquilo que tem a melhor conversão, porque você entende o que aquela fórmula está fazendo. Né? Enfim. E aí eu tô vendo que conforme o tempo tá passando, essa é a teoria, e aí, vamos lá. Conforme o tempo tá passando, você tem softwares hoje que já tem uma base de KPIs sensacionais, basta você saber o que olhar ali dentro. E o profissional que é o mais procurado pelo mercado deixa de ser aquele que entende a parte supra da coisa. E sim o cara que entende como dizer isso para o sistema. Então, basicamente, é uma migração do cara que era mais estatístico, matemático dentro do marketing ou gestão de empresas e vai para o cara que entende muito mais de tecnologia. É o cara que, no mínimo, pode não ser um programador, mas no mínimo sabe falar com o programador, com o data miner da vida, sabe pedir o que ele quer para o programador. Porque dessa maneira, pelo menos a meu ver, esse programador ou essa pessoa que cuida disso consegue de fato programar algo, fazer uma API que puxe o que aquela pessoa quer saber. Que não é padrão, não é KPI, não é ROI especificamente, não é uma TIR especificamente. Não, ele está dizendo para o sistema... Exatamente, extração de dados de acordo com o que você precisa, o que a empresa precisa. Tô errado? Não, você não está errado, mas eu acho que tem uma evolução ainda maior. Eu acho que cada vez mais os líderes e os gestores vão ter que aprender a extrair os próprios dados. Porque assim, primeiro, é difícil você contratar pessoas de dados. Imagina, você tem uma empresa gigantesca, e aí você vai ter uma equipe, ou uma squad que seja, uma tribo que seja, de dados. Você tem um número limitado, só que a empresa inteira quer tirar dados. Então, cada vez mais a gente vê programas como Tableau, BI, que vão facilitar essa extração. Então, cada vez mais eu vejo que os líderes eles vão ter que ter essa capacidade de manipular esses programas. E mais, eu ainda puxo um pouco mais a sardinha para o lado de tech e aprender pelo menos um SQL. Porque imagina, se você sabe extrair esses dados, você tem as perguntas, você é muito mais ágil para tomar as decisões do que você ter que mandar para uma área de dados, aí o cara... Então, claro que você ainda sempre vai precisar dos caras de dados para, a gente tem que fazer uma extração mais inteligente, uma query mais complexa. Beleza, você aciona eles. Mas tem coisas que são simples de consulta. Que as pessoas, elas precisam começar a aprender. Eu acho que tem muita gente, principalmente a galera de negócio, parece que elas têm um pouco de medo de tecnologia. Não. Você vê uma linha de código, ela fala, não quero fazer isso. Não. Só que é uma limitação boba, sabe? Quando a pessoa começa a se debruçar e começa a ver que aquilo também não é tão complexo assim, porque se você for falar de queries de consulta mais básicas, não são tão complexas, certo? Então, eu acho que o básico ali, os líderes vão precisar ter, se eles quiserem, esses vão se destacar mais, sabe? Posso ir um pouco além? Claro.
Vamos lá. Hoje, um Power BI da vida, e a gente está justamente na empresa que eu tenho aqui, a gente está justamente fazendo uma versão pocket deles para poder, enfim, ter uma dash nossa, uma dash de admin para a gente poder, de fato, falar para o sistema o que ele tem que extrair. Mas eu vejo que esses... De novo, não sou programador, tá? Eu vejo que a maior parte dessas ferramentas, ela analisa baseado no que a tua solução é capaz de extrair, de maneira geral. É por isso que, por muito tempo, falavam do Google como se fosse a 8ª maravilha do mundo, porque ele observava muito mais informações do que outras plataformas. E você vê várias, hoje, softwares que o discurso de vendas não, a gente observa mais coisas, ou mais momentos, ou mais partes dentro da jornada. Você nem precisa mais de um link parametrizado, ele já consegue observar. Eu acho tudo isso maravilhoso, só que tem uma coisa chamada blockchain agora. Com a blockchain, nada disso mais é necessário. A blockchain pega ponta a ponta todas as informações incorruptíveis. Então, assim, a minha análise acaba aí. Agora que tem a blockchain, cara, tá cada vez mais importante saber o que você tá procurando. Sim. E não o básico de uma formulinha de uma ou outra coisa que você aprendeu na faculdade. E olha que eu amo estudar, tá? Não é isso. Mas se você souber como usar, por exemplo, a blockchain, não precisa ser a blockchain, mas a ideia por trás da blockchain, para poder extrair dados, agora o nível de informação que você tem é absoluto. Sim. Você não precisa mais contar, que é isso que a blockchain faz, né? Contar com intermediários, tipo o Google, para observar alguma coisa. Já está sendo observado, do começo até o fim. O ponto é, você sabe extrair essa informação? Sabe fazer as perguntas certas, né? Então, a nossa equipe de desenvolvedor está que nem uns doidos agora para tentar fazer uma versão do Power BI que consiga que consiga analisar o que a gente já observa pela blockchain. Olha que bizarro isso. Antes era o oposto. Você tem que achar pessoas que saibam usar o Power BI para poder extrair o que você quer. Olha que bizarro. E agora a gente está tentando adaptar o sistema para observar o que a gente já tem como tecnologia de back. Então, cara, para mim foi bizarro essa virada de chave. Né? Passar tanto tempo estudando, KPI para cima e para baixo, fórmula, e decorar um pouco de coisa. E agora virou inútil. Hoje eu prefiro estudar regressão. Sabendo regressão, você sabe montar qualquer tipo de extração de dados, né, para tentar entender causalidade, comportamento e tal. Mas eu acho que a gente ainda tem o problema de como que a gente organiza esses dados, né? Como é que os sistemas eles estão guardando esses dados e como que você cruza esses dados, né? Então, a gente tem, por um lado, o gestor, que ele tem que fazer as perguntas certas, e aí, independente da ferramenta, se ele não souber fazer as perguntas certas, ele não vai ter o melhor resultado. E existe o lado técnico, que é, mesmo com a blockchain, você precisa ter uma organização lógica desses dados. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que não tinha blockchain, tá? Mas um exemplo de organização de dados. Eu trabalhei numa empresa grande de saúde, não vou citar o nome para poder contar mais do case deles lá. Eles tinham vários laboratórios espalhados pelo Brasil e cada laboratório tinha o seu sistema. Ou seja, os seus bancos de dados, porque essas empresas elas foram compradas. Então, elas... E aí chegou no momento... Já não foi feito com a base integrada, né? Não tinha... Exato. E aí chegou no momento que, por exemplo, se você foi em 2 laboratórios diferentes do mesmo grupo, existiam 2 de você lá, com prontuários separados. E a gente chegou no momento da saúde, que a gente precisa ter todo um histórico para ter, né, uma saúde mais equilibrada, premeditar melhor as doenças, ter um cuidado melhor, né? A tecnologia na saúde, ela caminha para isso, né, para prevenção. Só que a gente não tinha como fazer isso, é a maior empresa de saúde da América Latina. E a gente fez um trabalho de mais de 1 ano, onde a gente fez um MDM, um banco de dados grande, a gente unificou toda a galera. Tinha gente que só tinha o nome e a data de nascimento. Você imagina, você pega, sei lá, Maria, que só tem o nome e a data. Imagina quantas Marias, sei lá, Joões. Pra chegar na Maria de fato. Né? Então é um trabalho super complexo de sanitização desses dados, de organização desses dados, pra gente juntar nessa base única, fazer todos os sistemas apontar, né, deletar, ler, consultar tudo dela, para depois a gente começar a extrair conhecimento disso. Essa organização, dependendo do tamanho da empresa e do legado, se você não começa do começo, quando você está falando da startup já organizando certo, cara, você cai num problema gigantesco. E para mim, eu acho que essa é a parte mais complexa, sabe? Essa organização de forma lógica, né? Como é que você organiza o banco de dados? E assim, eu não sei se você era programadora na época da implementação dos grandes, né? Da Oracle, enfim. E a pegada era justamente essa, né? Quanto tempo demorava para você organizar todos os dados e refazer
refazer não, é que não é organizar bem, né? Mas é reestruturar a tua base para ela poder funcionar dentro de uma plataforma pré-estabelecida, né? Que teoricamente, de novo, né? Eles desenvolviam uma solução mais completa do mundo, mais complexa e completa do mundo. O curso para você entender a mexer na plataforma que eles davam para você, fora que a implementação era demorada, custosa, precisava ter inserção de funcionários externos dentro da tua empresa. Então, ou seja, né? No tempo que isso aconteceu, é mais ou menos a mesma transição agora. O exemplo que você deu. Ainda volta a falar, imagina, e eu tenho um exemplo igualzinho ao teu que está acontecendo agora, de uma empresa que eu não posso falar o nome também, de consultoria gigantesca, que está fazendo justamente isso. Está juntando bases de dados múltiplas de 1 zilhão de clientes diferentes, só que aí eles já estão fazendo na blockchain. Não quero ficar só sobre esse assunto, mas o ponto é, imagina que sensacional se você tem uma empresa grande, na blockchain ou não, com um cadastro único da vida. Né, onde quando você pudesse chegar em qualquer hospital, em qualquer clínica, e você tem lá o teu documento, que nem você tem sua CNH, o cara só escaneia o teu QR ali, ele tem todas as suas informações que foram obtidas e informações inteligíveis, não um monte de dado aleatório, né? Não só lá, só data de nascimento e tal. Mas se você teve uma doença X que foi diagnosticada no laboratório 1, foi reconfirmada no laboratório 2, foi tratada na clínica 3, você foi hospitalizado no... Enfim, tudo isso entendendo a mesma coisa e o processo pelo qual você passou, o cara pode tomar o nível de decisão prontuário. Sim. Cara, só de poder escanear aquilo, com todo o nível de proteção do mundo. Quantas vidas não seriam salvas por uma coisa feita por tecnologia? Não, com certeza, com certeza. Tem uma startup que eu conheço também, que eles estão trabalhando junto com o governo para reorganizar todos os dados do SUS e conseguir dar... O trabalho deles é organizar os dados do SUS das pessoas, entregar dashboard para as secretarias, né, para os municípios, de forma que eles consigam identificar quem, por exemplo, as grávidas que não estão fazendo pré-natal, pessoas com diabetes, enfim, pessoas com doenças crônicas, mas que não estão fazendo tratamento. E tudo isso em prol da prevenção. E o que os caras fazem? Eles acessam a base do governo, do SUS, e eles reorganizam esses dados e eles exportam um dashboard. É algo relativamente simples, né? Eles não estão inventando a roda, mas que está ajudando pra caramba a arrumar essa prevenção, né? A melhorar essa sustentabilidade do setor da saúde no SUS. E tem tudo a ver com essa parte de dados e organização dos dados, sabe? Então não é nada mirabolante. Sim. Não, aproveitando até que vocês estão falando bastante do lado seguros, saúde e dados, né? Também tem um case que eu acho muito bacana, que é de uma seguradora que te premia com o Apple Watch. Se você for... Tem um esquema até de gamificação aí por trás, né? Se você for cumprindo as metas que eles te dão semanalmente ali para você ter uma vida mais saudável, né? Então, colete o anelzinho lá do Apple Watch de passos dados, de corrida dada, de exercício feito, de horas de pé e sentado e coisas do tipo. Cara, eles juntam tudo isso de informação, você vai cumprindo as metas ali, você se torna um cidadão mais saudável, logo mais barato para a seguradora, e eles ainda te premiam com o Apple Watch também. E você quer ver que legal? Por que isso acontece? Nessa empresa que eu trabalhei de saúde, também na época, a gente está falando de 5, 6 anos atrás, né? Na época, essa empresa ela se juntou com alguns dos maiores planos de saúde para começar essa organização de dados no geral, ter esse histórico de saúde. E se você for pensar o X da questão, por que eles fizeram isso? Não é só porque eles querem ver o bem de todo mundo. É sim, numa parte sim, né? Vamos ser polêmico. Mas numa outra parte não, né? Porque eles identificaram que, por exemplo, eu que tenho os laboratórios aqui, eu tenho que começar a trabalhar junto com o plano de saúde, por exemplo, porque se o plano de saúde quebrar, eu quebro também. Então não adianta eu falar para as pessoas, olha, eu venho fazer milhares de exames aqui, que o seu plano de saúde vai custar, porque se o cara quebrar, eu vou quebrar. Então eles começaram a se unir justamente para fazer essa organização de dados, essa prevenção na saúde com base nesses dados, para que eles não quebrassem. Esse é o principal motivador. E você acha que tem uma frase, citei até num episódio anterior do Bezos, né, que fala que se o seu negócio não está na internet, você não tem um negócio, né? Mas acho que a gente fala tanto de dados e esse assunto é tão recorrente, de empresas data-driven, coisas do tipo. Você acha que é um movimento natural que as empresas deixem de ter uma área de dados para ela ser uma empresa que dados esteja transversal a cada departamento, coisa do tipo? É um movimento? Eu acho que sim, em partes. Eu acho que todo mundo da empresa, eu vejo uma cultura cada vez mais para que todo mundo da empresa consiga acessar essas ferramentas, por exemplo, e conseguir
né, extrair os dados sozinhos, mas eu acho que você ter uma área com cientistas de dados justamente para organizar tecnicamente essas coisas, eu acho que isso não vai acabar. Não é substituível. Não é substituível, mas esses cientistas, eles vão deixar de fazer consulta básica, que agora a maioria das empresas usa um cara que é super, né, avançado, que poderia estar fazendo uma coisa muito mais difícil, para ficar fazendo consulta que qualquer pessoa conseguiria fazer, em tese, né? Mas esses caras, eles vão começar a ser usados para trabalhos mais complexos, para realmente, né, essa organização, sanitização dos ciência dados. mesmo, né? Exatamente. E não só isso, né? Tá na hora do pessoal parar de olhar dados como uma área de back. Já tem um monte de empresas de Data as a Service, mas mesmo as empresas grandes hoje já podem vender dados sem romper LGPD, nada disso, de uma maneira muito, muito simples. De novo, existem exemplos de tecnologias que, assim como a que eu estou mais acostumado, você trava completamente a informação de quem que é a pessoa, mas a informação de como a pessoa se comporta pode ser muito bem vendida sem problema nenhum. Uma das empresas que, infelizmente, não vai fazer isso, mas deveria fazer isso, é a própria Apple. A Apple não precisaria mais vender nenhum objeto, ponto. Ela poderia dar de graça todos os itens que ela cria. Porque o que eles têm de dados sobre você é surreal. Se você tiver uma empresa, qualquer empresa aqui no Brasil, que conseguir monitorar o comportamento de uma pessoa por meia hora, você já está bilionário. Meia hora. A Apple sabe o que você faz por 11, 12 horas por dia. Tudo que você faz. Não é só o que você vê. É aonde você está, quanto tempo você demora com cada tarefa que você faz, quanto tempo você demora no banho, quantos banhos você toma por dia. Tudo isso o seu celular sabe sobre você. Se ele vendesse essa informação sem vender quem você é, mas o padrão de consumo daquilo, ou como as pessoas se comportam, eles jamais precisariam vender um aparelho que fosse. Só o fato de você ter um aparelho que te monitora e você dá sim para todos os termos e aceites, já seria suficiente para um modelo de negócio absurdo. Tem muitos amigos meus que manjam bastante da área de valuation que falam que, se você for... Por que a Apple vale tanto? Será que é só porque ela é top of mind ou o número de vendas que eles têm? Porque se você for fazer a conta de quanto eles valem, quanto a marca vale pelo EBIT deles, você vai ver que não é só isso, porque não é normal uma empresa ser avaliada em tantas vezes o EBIT dela. Então tem outros fatores aí. Que fatores são esses? A produção de dados deles, de Big Data de maneira geral, o valor disso é imensurável. Sim. Vale muito mais do que o produto que eles têm. Por isso que quando a venda do último iPhone não deu certo, agora eles pegaram aqui o 14, vai vender 1 milhão de coisa a menos do que... Não aconteceu nada com o valor da empresa. Foi mínimo. Há 5 anos atrás, uma notícia como essa, de tipo, a empresa não vai fazer o iPhone e tal, ou o iPhone e tal não vai ser vendido em larga escala, a empresa ia pro buraco. As ações, pelo menos, ou a percepção de valor. E hoje em dia não é mais assim. O Big Data vale muito mais do que o resto. Mais um motivo para você transformar a área de tecnologia numa área de negócio. Não é só uma software house, por exemplo, ou uma empresa de tecnologia as a service que tem o seu valor baseado na capacidade tua de gerar informação. Mas todas as empresas normais, uma P&G da vida, uma multimarcas da vida. Gente, o que uma empresa sabe sobre você é surreal. Isso tem que virar área de negócio. Tá na hora já. Com certeza. Agora, Camila, até mudando aqui um pouco o tema, você começou falando que você ajudou e apoiou a transição de carreira do seu marido. E hoje você tem um canal que apoia também pessoas a virem para a tecnologia, né? Como foi essa mudança para você, na verdade, também, né? Porque você tinha a sua carreira ali em produtos, e aí você migrou para tecnologia, e hoje você gera conteúdo em cima de tecnologia. Como foi para você e como você espelha isso nas pessoas que te seguem? Assim, para mim, eu continuo fazendo produto, porque eu levo muito meu canal do Instagram como um produto. Inclusive, agora eu tô criando um curso online que é para ensinar tecnologia do zero, né? Para as pessoas que queiram entrar em alguma área da tecnologia. Ainda não tem nome, porque ele tá finalizando a gravação. Depois manda links, tudo pra gente. Daqui umas 3 semanas a gente deve lançar ele. Fechou, legal. Então eu levo o meu canal como um produto. Então eu não considero assim que eu deixei de trabalhar com produto, mas que sim, eu deixei uma empresa e comecei a empreender. Que sempre foi um sonho muito grande meu. Então, eu levo o meu canal como um produto, eu tô com um canal no YouTube também, e agora lançando esse curso digital, né? Vai ser um curso online. Então, para mim, eu continuo fazendo produto da mesma forma, só que agora olhando para um viés mais, como poderia dizer, de edtech, talvez, né? Porque eu tô olhando muito mais sobre um viés. Como é que eu consigo usar a tecnologia mais para ensinar? E eu tô super apaixonada por essa área de educação, sabe? Antes de trabalhar no Elo 7 até, eu estava trabalhando numa outra empresa que era chatbot para educação.
Ele tinha muito essa pegada de, vamos ensinar pílulas de conhecimento através de bot no WhatsApp. E era bem bacana. Então, assim, é uma área que eu gosto muito, que é a área de educação. Então, antes mesmo trabalhando nessas outras empresas, eu sempre dei palestras, participei de eventos, meetups. Então, é uma coisa assim que eu tô gostando bastante e continuo trabalhando com produto. Então, acho que nesse ponto não mudei. E olha que inversão legal, né? Antes você tinha plataformas de mídia para ensinar sobre tecnologia, hoje você usa tecnologia para ensinar sobre modelo de negócio. Você virou completamente a chave. Muito legal isso. Não, e é muito legal isso, é o que eu falo para os programadores, por exemplo, porque assim, eu mentoro pessoas que querem entrar na área de tecnologia e sabem zero de tecnologia, mas eu também mentoro programadores que querem se tornar líderes, muito mais para falar desse viés de negócio, né? E o que eu percebo? O programador, né, quanto mais nível básico ou pleno, até mesmo vários sêniores que a gente vê, ele tá muito, como você falou, preocupado com a tecnologia e não preocupado com o negócio. E às vezes ele tá pensando assim, tô aqui para fazer essa função, ele tá pensando naquela função, mas assim, o produto não importa, ele não tá pensando no produto. E aí essa mentoria com essas pessoas que já são profissionais da área é muito mais nesse viés de negócio, sabe? Do quanto você entende do teu produto. Quando você sabe fazer as perguntas certas, sabe? E de perguntar por que você tá fazendo isso. O propósito por trás, na verdade, o produto é um negócio. A tecnologia te apoia a fazer. Não, e tem outra. Mesmo, até com a experiência que eu tenho já com uma startup, se eu fosse falar hoje, não, eu quero entender um pouco mais do que os meus programadores estão fazendo para poder liderar eles melhor, não precisar de um PM, vamos dizer assim. Eu não sei o que procurar. Eu não sei o que estudar. Qual é a linguagem de programação ou a plataforma que eu deveria estudar? Eu não tenho a menor ideia. Que é, inclusive, o mesmo problema que o meu mercado tem. A galera não sabe o que procurar ou por onde começar. Se eu tivesse um canal, um curso, o que é que seja, que simplesmente me dissesse o que eu preciso, já seria, um absurdo de vantagem. Porque eu hoje não saberia o que procurar mesmo. Mas olha, você tem cursos aí. Eu indico, nesse caso, você fazer algum curso voltado para produto. Porque o profissional de produto, que é o que vai gerenciar ali aquele produto, né? E vai ter essa interface com a equipe de tecnologia, a maioria das pessoas de produto que eu conheço, elas não vieram de tecnologia, elas não sabem programar. Mas é você saber o básico para falar com eles. Você não vai precisar saber o como. Você vai precisar se comunicar do porquê, né? Então, olha, e é o básico de tecnologia. Você saber o que é uma API, você não precisa saber programar uma API, mas, eu sei o que é uma API. Sim. Entende? Então, quando você vai gerenciar uma equipe, eu acho que muita gente tem muito isso na cabeça, sabe? Preciso aprender uma linguagem de programação. Mas não, quem vai dar o como é a equipe. Só que você vai precisar falar para ela o porquê que você está fazendo isso, qual que é o objetivo disso, né? Para que vocês possam trabalhar junto. Então, eu diria que é o básico de tecnologia mesmo, sabe? É bem isso, você saber o que é uma API, mas você não saber construir uma API. Você vai ter alguém para construir. Pequeno disclaimer aqui, pessoal da CoinLivre que está assistindo, eu não quero demitir o nosso PM, tá? Pode ficar aí, tá tudo bem. Eu não tenho tempo para ser PM também. Eu só queria entender o que você faz melhor, tá? Eu sei, não, nosso CEO tá assistindo. Literalmente, tá aqui no sétimo andar. Então, enfim, não quero demitir ninguém, eu só queria entender melhor a área, tá? Tô pedindo ajuda, só isso. Por isso que a área de produto é uma área tão importante, né? Porque, por exemplo, se você olha para empresas que eles não têm uma figura de produto, que é só os devs ali, eu não vou citar o nome, mas eu já olhei para algumas e é completamente bagunçado. Você acaba... Veja bem, hoje uma das equipes mais caras de uma empresa é a equipe de tecnologia. Fato. Se você começa a jogar coisas lá para eles fazerem que não vai trazer resultado para o seu negócio, vai acontecer o quê? Você vai quebrar, né? Ou você vai ter muito prejuízo. É verdade. Então, você infla demais a estrutura, pensando que você precisa de muita gente ou de muito recurso para fazer algo que você não sabe o que está pedindo, ou se aquilo é relevante. E muitas vezes a equipe também, por não ser, de novo, né, para a área de tecnologia não ser uma área de negócio. Eu ia falar front, parece que é front-end. Não, por não ser uma área de negócio, eles também não sabem te dizer se aquilo é de fato relevante ou não para o que você quer. Eles não tem como estar dentro da tua cabeça. Exato. Esse é um erro crasso, né? Tanto que se você for ver hoje, as maiores compras de tecnologia não vêm do departamento de tecnologia. Né? Sim. Pois é. Nossa, isso é muito real. O que eu já vi de empresa que compra outras ferramentas ou empresa de tecnologia achando que aquilo vai gerar uma sinergia, mas que tá entendendo nada do que tá fazendo, que não sabe nem que não tá na mesma linguagem, na mesma base, que não tem como integrar. Pelo amor de Deus. Eu vi acontecer empresas enormes comprando soluções de comunicação, assim como se fosse um WhatsApp da vida, gastando uma fortuna na expectativa dessa junção de equipes e soluções dar algo que faz sentido.
E eu cheguei e falei assim, vocês estão gastando dezenas de milhões de reais pra quê? Já ouviram falar um negócio chamado Discord? Resolve tudo que vocês querem, mais 1 zilhão de coisas, e é de graça. E aí os caras falam, como assim? Eles já estavam há 1 ano avaliando, sei lá quantas empresas, fazendo do diligence, escambau. Eu falei, gente, só ver o Discord aqui bonitinho. Pega 2 devs que são ótimos de APIs pro Discord, fazer bot, statbot e tal, pro Discord. E até gamificação. O Mi 6 Pro faz isso dentro do Discord. Só vê isso aqui e depois eles me falam. Eles economizaram sei lá quantos milhões. Sim. Tava já em 13 ou 14 milhões de reais em compra de 2 empresas. Eu falei, realmente não precisa. Fora o que eles iam ter de gasto por mês com equipe nova, mesmo demitindo uma galera, pra tentar criar uma sinergia ali que era totalmente desnecessária. Para você ver a importância do profissional de produto. Porque às vezes você vai economizar no profissional de produto, você vai acabar gastando muito mais com a equipe de tecnologia. O profissional de produto, uma pessoa sênior, né, uma pessoa experiente, ela vai saber tocar um discovery para mitigar todos os riscos e entender, eu tenho um pouco... Claro que ele nunca vai ter 100% de certeza, vamos fazer essa solução aqui que a gente vai ficar milionário. Mas ele consegue ter uma certeza, um grau de certeza mais alto. E também recortar essas entregas, né, nos famosos MVPs, ou quanto que a gente consegue ir testando, como você falou. Vamos colocar o Discord aqui, em vez de, né, investir em toda essa solução. Cara, né, como é que a gente pode fazer mais com menos, né? E obter o mesmo resultado, e ir testando, ver o que vai dando certo de pouquinho, sem gastar tanto, né, para eu conseguir acertar e não quebrar a empresa. Então, o profissional de produto é extremamente importante, justamente porque ele é uma pessoa que ele é o elo entre a tecnologia, design, né, e negócio. Então, ele consegue entender isso e pensar o que é mais importante para a gente fazer primeiro, né, priorizar isso da forma certa. Perfeito. Camila, tem um lance aqui que tá me perturbando, ainda tô um pouco tentando construir coisas aqui, quero que você esclareça para mim também quem tá em casa. Uma pessoa de produto, depois desenvolvedora, que apoia pessoas a irem para a área de tecnologia, e você ganhou uma premiação como profissional do ano de tecnologia. Queria que você contasse um pouco como foi receber esse prêmio, como você chegou nesse prêmio também. Cite o nome dele também, por favor. Ah, legal. Foi pelo Digitalks, né, da Brad, no evento. Eu fui indicada, né, por eles lá para participar. E assim, foi muito gratificante, porque há anos eu frequento várias feiras de tecnologia digital, que é uma delas, então eu já vi várias pessoas sendo premiadas e sempre olhei e falei, nossa, que bacana, para mim era um sonho realmente, e foi muito legal quando eu fui indicada, e ainda mais quando eu estava lá, né, quando eu ganhei, eu concorri com 2 homens, e é uma representatividade grande, né, uma mulher em tecnologia, sim, ter ganhado, sim. E para mim foi lindo, né, foi maravilhoso, eu amei, foi um dos melhores dias, assim, da minha carreira, foi muito legal. Incrível, incrível. E isso refletiu também... O pós-prêmio teve algum resultado para você nos próprios canais ou em pessoas procurando você para fazer essa transição? Como foi? Sim, não. Eu recebi contatos depois, né, para participar de podcasts, para falar sobre isso. E até hoje, sabe? É uma coisa que eu deixo lá em destaque até no meu Instagram, que eu tenho muito orgulho. Então, sim, surgiram vários contatos depois disso. Eu conheci várias pessoas depois disso. E até hoje é uma coisa que tem um destaque ali bem bacana. Não, e fora a legitimidade, né, que traz. Sim. Tem uma coisa bem divertida quando você vai nesse tipo de evento. Às vezes você não precisa nem, de fato, ganhar nada, mas sim, só de você ir e, de algum momento, ser visto dentro do evento, que, pelo menos para você, em que cada seguidor que você tem é um possível lead comercial, você está tendo o melhor lead do mundo. É o lead mais qualificado do mundo. Você está com alguém que já investiu uma parte do dinheiro e do tempo dele para ir num evento sobre o assunto que você fala e vende produtos, que agora está te seguindo como referência naquele assunto. Pô, sensacional. Sim. É o cara que pode ser teu cliente mais da vida. Né? Meu, você pulou umas 10 etapas aí na cadeia, no fluxo de venda. Pelo amor de Deus. Não, e é super divertido, né? Eu sou bem nerd, eu amo ir nesses eventos de tecnologia, ver as máquinas, robô, tudo, adoro. Não só isso, eu também sou de falar com a parede. Então você chega nesses eventos com um monte de gente que só gosta de falar do que você gosta de falar, desde a parte nerd até, inclusive teve evento agora há pouco, não podia, enfim. Eu acho sensacional, dá vontade de não ir embora. São os melhores contatos, melhor networking, não tem nem o que falar. Sim. Nossa, é sensacional. É muito legal mesmo. Ainda mais às 5 horas que começa a abrir a cerveja, né? É a melhor parte. Às 5 horas dos eventos, todos. Com certeza. É a hora da cerveja. Sim. Inclusive, eu tinha preconceito com eventos no Rio de Janeiro, mas eu descobri que eles são muito bons de after.
Os afters dos eventos de tecnologia são melhores que os próprios eventos. E não é nem só por causa de cerveja, não. É porque realmente o pessoal vai, parece que vai caravana. Porque realmente, aqui em São Paulo não tem tanto assim. Os de lá eles são muito bons, cara. O que eu fiz de contato, a galera que eu trouxe pra cá, pra entrevistar, 70% veio de lá. Dos eventos do Rio. Foi muito sensacional. Blockchain Rio, no caso? Entre outras, mas sim. Principalmente Blockchain Rio. Você sabe de alguma feira de metaverso que vai ter em breve aí? Eu te passo. É que agora o podcast tentar ser atemporal, mas eu vou te passar. Eu tenho umas duas sim. Legal. Acabou de rolar uma agora. Mas enfim, é que eu tenho vários amigos que vieram da tua área, que ou são desenvolvedores que são muito bons na área de VR de maneira geral, de experiência imersiva. O cara que... Puta amigo meu, ele é o cara que criou aquela cidade virtual pro Google, América Latina inteira. Ele tem uma empresa que foi contratada para isso. Aquela cidade virtual que eles usavam só para o B2B, né? Que era basicamente você entrava na cidade deles, tinha o prédio deles lá e cada um dos andares era um produto que eles vendiam para você, né? Para você B2B, né? E as outras mais começaram a fazer os prédios em volta, tá? Foi uma experiência sensacional. E o cara é incrível. O contrato dele foi por 6 meses para fazer isso, ele fez em um final de semana. Uma fortuna. Ele falou para Google que eu aqui precisava de uma equipe de 10 pessoas, ele fez sozinho. O moleque é incrível. E, enfim, a questão é que esse cara agora abriu outras 2 empresas que tem totalmente a ver com o metaverso, está criando um ambiente próprio, tanto centralizado quanto descentralizado, e participa de vários eventos. Eu vou te botar em contato. Que legal. O nome dele é Ricardo Cavaretti, por sinal, depois, deixar Queremos você aqui, hein, Ricardo? Nossa, vocês têm que chamar. O cara é muito bom. E eu vou te passar o contato, porque ele tem todos um atrás do outro pra ir. Que legal. Porque tá tudo aglomerado agora, né? Agora... Saiu da pandemia, todos os eventos estão encavalados. Semana passada teve 7 eventos. É verdade. A galera se dividindo entre Argentina, Portugal e Brasil. Uma loucura. E por que essa sua pergunta sobre o metaverso? Eu gosto bastante do metaverso. Eu faço alguns vídeos sobre o metaverso. Acho que, embora a gente ainda esteja num período que assim, tem gente que não acredita, tem gente... Eu acho que é inevitável, entende? Hoje, como a gente tem o celular, não vive mais sem o celular, isso vai evoluir, né? As coisas elas vão se tornar muito mais digitais, IoT. Então, para mim, é um futuro que não tem como fugir, sabe? Isso vai acontecer. Seja através dos óculos ou com tecnologia que vai evoluir, o chip, sei lá, né? Vamos ser polêmico, mas vai acontecer. Ou nem precisando de VR. Exato. Porque eu acho que pra mim isso é uma misconception. Você não precisa de um VR pra poder estar no metaverso ou aproveitar da... Pô, a gente faz isso em jogo de videogame desde sempre. Sim. Né? Os primeiros metaversos todos, os exemplos são jogos de videogame. Sim. Muito mais do que os metaversos de hoje. Mas esse é outro assunto polêmico que vamos tentar não queimar ninguém hoje. Porque na última vez que eu vim aqui eu já queimei umas 5 empresas aí, incluindo o próprio Meta. Né? Puta, umas ideias porcaria. Eu já falei que eu não posso falar palavrão aqui, mas dá uma vontade de pegar e sentar. Mas, cara, eu acho que um pouco dessa visão também é um pouco do reflexo que a gente tá vendo financeiro em algumas empresas, não citando nomes, mas você tem claro qual que a gente tá falando, né? De que, de fato, estão apostando num metaverso, mas sem nenhuma estratégia por trás, parece muito vinculado ao que a Camila estava falando de tecnologia só por tecnologia, sem um propósito. Só pra ter. Exato. Então, Exato. Assim, eu recebi, foi engraçado, né? A gente fez uma campanha de um material sobre metaverso e veio um lead, não vou citar, mas chegou um lead falando, cara, eu preciso ter metaverso aqui onde eu trabalho. Eu falei, tá, conta um pouquinho melhor aí do que é esse preciso ter metaverso. Não, a gente precisa ter. É o futuro, né? Afinal. Precisa ter, não é? Tipo, a gente precisa definir tá todo mundo conversando aqui. aí. Ninguém nunca vai ler. Dane-se, precisa ter. Não parece um negócio assim. E aí Mas não parece. Mas fomos conversando assim, foi evoluindo. E aí o que essa pessoa me narrou basicamente era a realidade aumentada, não era metaverso. Então ainda tem um pouco dessa confusão de tecnologia por tecnologia, né? E aí acho que a gente acaba criando as bolhas que, por exemplo, a NFT despencou? Cara, não, a NFT não despencou. A NFT focada em tecnologia, sem nenhum propósito por trás, que a gente traz nenhum benefício, ela despencou. NFT ainda é um mercado... O famoso macaquinho pixelado. Pra que aquilo serve? Pra nada. Pra você se juntar a outros milionários e fazer um grupo. É isso. Então, é como se fosse a entrada de um clube secreto. Então, eu queria ouvir de vocês. Onde tá o diferencial do metaverso? Olha... Eu acho que o metaverso, claro, ele ainda tem muito para evoluir. Aliás, ele é um baby, como você falou. Ele hoje é muito voltado, está muito no videogame, né? Desde anos. Mas eu acho que a evolução dele é se tornar algo muito, muito físico. Independente de óculos ou qualquer coisa nesse sentido. Mas de ser algo muito mais
junto da nossa realidade, muito mais com a internet das coisas. Então, eu acredito que isso vai acontecer, sabe? E já vem acontecendo. Posso ser polêmico? Claro. Olha, eu nem Vamos sou lá. dona do podcast. Quer dizer, exemplo... Posso ser polêmico. Você sabe não ser, Jorge. Eu vou tentar... Não, brincadeira. Vai, vamos lá. Qual que é a visão que o mundo tem sobre o que é um metaverso? O jogador número 1. O filme, o livro, né? Uhum. Então, assim, o medo das pessoas, ou talvez, não sei se medo ou não, é você chegar nesse nível, você chegar nesse momento, tá? Por que na história do jogador número 1 fazia sentido ter aquele metaverso? Você substituir a sua realidade por uma realidade paralela. Porque todo mundo tinha que fugir da realidade de verdade que eles viviam. Você não tinha como se movimentar, a vida era uma porcaria, você não se alimentava, você não fazia nada direito. Então era melhor você viver no mundo digital. Até porque tudo que você fazia no mundo real, você fazia melhor, mais bem feito no mundo digital. Então, na prática, aquela história basicamente está explicando para você o que é utilidade. Né? Então, metaverso só pelo metaverso não faz sentido. Token só pelo token não faz sentido. Token utility sem utilidade também não faz nenhum sentido. O metaverso só pelo metaverso não faz sentido nenhum. Qual problema ele está sanando? Para mim, a maior parte dos metaversos hoje não sanam problema nenhum. Quer ver um que dá super certo? Uma empresa brasileira aqui, chamada, acho que Acmus, que a gente tem parceria com eles. Eles têm um metaverso brasileiro, eles fazem sob medida, e os clientes deles são empresas de construção civil, que vendem escritórios, apartamentos, etc. Cara, é a primeira aplicação sensacional. Por quê? Se as pessoas se acostumam a ver... E eu não estou falando de videogame, a realidade é impressionante. Você entra nos apartamentos que os caras criam lá dentro para as empresas, para Vitacom, etc. Cara, você consegue mexer no tablet dentro da... Você literalmente cata um tablet e mexe no tablet. E entra no YouTube dentro do tablet, dentro dessa realidade. Eu falei, mas isso é bizarro. Isso é, sei lá, tá quebrando todas as paredes, vamos dizer assim. Enfim, mas o fato é que, qual que é o maior benefício disso? Principal, quanto é que custa para você fazer um stand de vendas, para você ter os apartamentos decorados, milhões de reais? Quanto custou para fazer aquele ambiente virtual? 100 mil. Todos os apartamentos de um projeto podem ficar muito mais baratos só porque as pessoas se acostumaram a ver ele digitalmente antes. Eles fizeram com VR? Fizeram com VR. Eu vejo muito isso na arquitetura. Tem vários arquitetos projetando e aí você coloca o óculos. Eu vejo isso até em construção. Você tem o terreno, né? Aí é seu terreno, o cara vai construir uma casa lá para você. Você vai lá, é sensacional. É incrível. Sensacional. Então assim, esse tem utilidade. O dos jogos, todos têm utilidade. Sim. Por quê? Porque você está justamente criando uma economia virtual. Esse é o primeiro ponto. Metaverso sem economia virtual para mim não serve para nada. Esse da Acmus não tem economia nenhuma ali dentro. Mas veja, o objetivo é outro. A utilidade daquilo é outra. O ROI vem de outra fonte, né? Exatamente, não tem nada a ver. A solução é B2B para que o cliente dele possa dar mais uma oportunidade de visualização do seu produto para o cliente final. Né? Então, existe até uma relação B2B2C, se você for parar para pensar, né? Em termos de qualidade de tecnologia, enfim. Enquanto isso não acontecer, enquanto não vier um metaverso, qualquer um que seja, que tenha uma utilidade real, quer saber um que vai dar certo? Gala Games. O jogo que eles estão criando, impressionante. Impressionante. Toda a economia própria. O Gala Games, para quem tá em casa. A Gala é uma desenvolvedora de jogos, todas elas dentro da blockchain. E um dos jogos que eles estão criando, tá para ser lançado já, ele é um metaverso. Na prática, você tem um jogo completo ali, RPG escambau, mas ele tem um metaverso próprio. Você pode ter negócio lá dentro, as cidades, você pode comprar as lands de fato e operar lá dentro. Literalmente, você pode ter um guia turístico ali dentro que ganha em dinheiro. Ponto. O SDT da vida. Ganha em dinheiro. Você pode ter alguém que venda brigadeiro gourmet, que dentro do jogo te dá a vida, mas sei lá o quê, mas na vida real você está recebendo brigadeiro gourmet na tua casa. Enfim, então vai ser o primeiro que vai ter algum propósito. O resto até agora, Decentraland para mim não tem nada de meta. Desculpa. Não tem. O Sandbox, não vou nem falar. Que estão muito engatinhando. É que você falou. O Meta também, pra que serve aquilo, meu Deus do céu? O Zuckerberg tá louco. Sim. Mas aí não é um pouco do entretenimento, o Meta, cara? Desculpa te interromper, cara. Você entrou? Você se divertiu? Mas aí é mais legal jogar o WoW, né? Sei lá, Fortnite. Sim, você se divertiu. Porque eu entrei em todos eles. Eu não me diverti em nenhum. Eu também não. Nenhum. Problema de conexão, problema de ping, problema de comunicação, não tem nada pra você fazer ali dentro. Os bonequinhos feios, né? Os bonequinhos feios pra caramba, exatamente. Não faz sentido nenhum. Vamos ter uma reunião todo mundo no metaverso. Pra quê? Já ouviram falar de Discord? Hangouts. Já ouviram falar de Meets? Né? Pra quê? Entende? Esse é o meu ponto. Essa é a minha crítica. Enquanto não fizer algum sentido, nenhum deles vai dar certo. Não, você tem total razão. Total razão. E é bem o que você falou. Hoje parece que as únicas duas empresas que conseguem... Não empresas, mas aplicações no metaverso real que eu também consegui ver, realmente,
foi em alguns jogos, por exemplo, Fortnite, né? O próprio WoW, né? Que é o World of Warcraft, pra velha guarda, né? Esse. Comunidade gamer aí, ó. E essa questão da arquitetura mesmo, dos óculos de VR, né? Nessa questão de projetos e tal. Mas eu também não consigo pensar em outra aplicação hoje, que exista hoje, que seja realmente útil. Porque é bem o que você tá falando. Ainda tá muito engatinhando e ainda tá muito assim, estamos fazendo porque falaram aí que é o futuro, então a gente precisa fazer. Então, mas aí tem um ponto assim, porque eu acho que a gente já tá nessa fala de estamos aprendendo, já tem um tempo, e as outras tecnologias geralmente vieram e já aconteceram e foi super rápido, né? Com o metaverso eu percebo que a gente tá ainda nessa jornada de aprendizado um pouco mais longa do que outras tecnologias. Então cito outra indústria, a de saúde, que, putz, você consegue operar uma pessoa em outro lugar, em outro continente e coisas do tipo através do metaverso. Mas, ao mesmo tempo, qual o custo disso, né? Não, por que você precisa do metaverso para isso? Então, porque você... Estabelece um link, protege ele na blockchain para você ter segurança total, tanto privacidade entre médico e paciente, assim como privacidade dos dados, uma conexão incrível, um ping incrível. Por que você precisa de um metaverso disso? Só um ambiente digital de realidade virtual protegida na blockchain. Isso não é metaverso. Então vamos lá. Agora, esquece metaverso, esquece... Enfim, falem a tecnologia que for. Estamos nos aproximando de 2023. Vocês falaram para mim que a gente poderia falar sobre futuro. O que vocês veem de futuro para 2023? E aí? Socorro. Não pode falar de coisa polêmica, né? Não pode falar que a Terceira Guerra Mundial... Desculpa, corta isso. Mas falam que a Terceira Guerra Mundial é virtual. Eu já ouvi muito sobre isso. Existe de fato essa... Bom, eu acho que assim, para 2023, eu vou puxar a sardinha para a área da tecnologia, né? Tá cada vez mais em falta os profissionais programadores e principalmente as pessoas de tecnologia que alia, né, tecnologia ao negócio. Acho que esses são os profissionais. Se eu tivesse no começo de uma carreira procurando uma faculdade, eu iria por esse lado. E eu acho que, assim, 2023 ainda já tá aí, na verdade. É um curto prazo. Mas eu diria que num longo prazo maior, eu acho que muita coisa de inteligência artificial, muitos empregos que vão deixar de existir, né, para abrir lugar para outros empregos. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento que vai, né, para mim, ele vai durar aí mais ou menos nos próximos 10 anos, mas de, né, realocação de profissões, muito de mexer nesse mercado, sabe? Se a gente encaminhar para tecnologias que simplifiquem a vida das pessoas, de fato, como o Uber simplificou, por exemplo, e que cortem intermediários, eu acho que todo mundo que começar a trabalhar com isso vai se dar muito bem. E se você for pensar, tendo essa crise mundial no mundo inteiro, quem perde é justamente as pessoas que têm os empregos que são mais automatizáveis, ou seja, as que são mais pobres, né? Porque é isso que vai acontecer. Daqui em diante, tudo que a gente consegue automatizar, então, o trabalho de uma atendente, o trabalho do cara tá no posto de gasolina, call centers, tudo que é automatizado vai morrer. Seja em 2023, seja daqui a um pouquinho de tempo. Já está morrendo. Por exemplo, a gente fez um projeto para essa mesma empresa de saúde que era para colocar chatbots. Essa empresa, ela possuía 2 call centers com milhares de funcionários e a ideia era cortar funcionários. Eu não sei, se você pensar na eficiência, uma pessoa que atende via telefone atende uma pessoa por vez. Agora, via chat, eu atendo várias pessoas simultaneamente. Então, eu tenho muito mais eficiência com o mesmo valor gasto num profissional. Ainda assim, se esse profissional se profissionalizar ou tentar gargalar o ensino dele, o aprendizado dele para uma ou outra área, ele ainda assim vai ser utilizado. Porque o chatbot vai até um certo nível. A partir daí, se chegou no Tier 2 de atendimento, você precisa de um humano para te ajudar. Claro que você já tirou um monte de gente aí que foi resolvida no Tier 1. Sim. Mas se chegou no Tier 2, você vai precisar de um humano. Aí, se essa pessoa está bem treinada, ela não só ganha mais, mas ela vai ser muito mais requisitada pelo mercado. Exatamente. Estados Unidos é um exemplo disso agora. Tem o dobro de vagas para o número de pessoas desempregadas. Pô, como é que não está todo mundo empregado então? Porque não tem gente qualificada. Nos Estados Unidos, não tem gente qualificada. Inclusive, esse teu comentário aí vai deixar uns indianos putos pra cacete. que o que vai acabar de call center, essa é uma que eu nem sei como é que existe ainda. Mas é a mesma coisa. Se você tem bots de atendimento, inclusive num próprio Discord da vida, e você tem que atender os chamados, né, aos tickets que saem dali, pô, a gente...
a operação daqui, a gente já começou a implementar a gente para poder fazer atendimento. Só que esses caras são gestores de comunidade. Esses caras sabem, eles são programadores também. Eles sabem implementar bots, eles sabem ver o que está acontecendo nos problemas. Falam, vamos botar um bot disso aqui para resolver esse problema? Sei lá, a gente não está segmentando bem a nossa base. Será que não faz sentido a gente automatizar a segmentação e daí fazer o atendimento? Esses são os meus caras de atendimento, que claro que ganham muito melhor do que um atendente que só... um operador. Que, desculpa, só, tá? Não é preconceito isso, mas o cara que só é bom de relacionamento, de atender, esse cara agora tá faltando algum tipo de coisa. Estou usando só o exemplo que você deu, mas isso para todos os mercados é assim. Exatamente. Vai ter que se especializar, não tem jeito. Exatamente. E aí as pessoas elas precisam começar a aprender a se adaptar cada vez mais. Se você olhar, principalmente o brasileiro, a gente é um povo que é um pouco acomodado. Então tem gente que ele tá no mesmo papel há 30 anos. E ele não busca conhecimento, ele não busca se aperfeiçoar. Essas pessoas, elas vão ficar para trás, elas vão ficar sem emprego, porque cada vez mais a tecnologia, ela avança cada vez mais rápido e a gente também precisa aprender e avançar e se adaptar cada vez mais rápido, para não ficar para trás. Até mesmo na posição de um programador, até mesmo na posição de um gestor. Assim, não importa o nível, mas quanto mais baixo o teu nível, mais você vai ter que correr, porque é mais fácil de automatizar o teu emprego. Então, eu acho que tenho certeza que no longo prazo é isso. A tecnologia ela vai tomar cada vez mais esses empregos automatizáveis. E aí, o que vai sobrar? As pessoas que são a cabeça. Sim. Que elas sabem fazer aquilo, não somente programar, mas que eu entendo de negócio, eu entendo de tecnologia, e eu sei o que é importante para a empresa fazer, que é a pessoa cabeça, a pessoa que estuda, a pessoa que está ali. Eu costumo dizer que a tecnologia, digamos que vou usar o caso que vocês citaram aí do operador de call center, ela pode extinguir essa profissão, mas ela gera uma outra profissão, por exemplo... O especialista. Manager, o community manager, né? Isso. Boa. Então, a tecnologia também abre portas, né? Não é que ela... E principalmente abre portas, eu acho, né? Ela consegue operar aqui na função inicial e coisas do tipo, mas é bem isso. Acho que é do profissional se transformar de acordo com a tecnologia, crescer de acordo com a tecnologia, porque aí, cara, você tem outros cargos, outras portas e outras... coisas que transformam muito a sua vida, né, também. E olha que bizarro, né? O brasileiro é um dos povos que tem o maior número de celular por pessoa. A gente tem aqui no Brasil que são 2,1 celulares por pessoa. Isso é bizarro pra mim. Tem gente que não tem acesso à luz, mas tem um celular ali. Enfim. Não consegue carregar, então. Não consegue carregar. Bem difícil. Ele tem que ir no posto de gasolina pra carregar o celular. Enfim, mas tudo bem. Compra um Nokia tijolão que dura... Enfim. Por que eu tô falando disso? Porque eu tenho uma oportunidade de negócio que é sensacional aqui no Brasil, que a gente não aproveitou ainda. Alguém tem que transformar a gambiarra no produto tecnológico. No dia que tu fizer isso, tá resolvido o problema. Um exemplo, vamos lá. Automação residencial. Custava uma fortuna. Só de mão de obra você pagava 20, 30 pau. Eu não sou eletricista. Eu faço a minha própria automação. Sim. Eu compro os aparelhos de 20 reais para cada na Xiaomi. Eu pego meu celular sem entender nada nem de programação e nem de elétrica. Eu boto em cada um dos sockets, coloco aqui, monto as cenas. Eu tenho minha geladeira ligando de uma certa maneira tal. E eu fiz sem entender absolutamente nada das duas áreas. É uma gambiarra. A Xiaomi tá vendendo gambiarra. Esse que é o ponto. Tem povo melhor de gambiarra do que a gente? Mas eu nem acho que é uma gambiarra. Eu acho que é uma evolução. Porque como você falou, hoje você consegue comprar todos os componentes na Shopee, por exemplo. Ou, enfim, qualquer site. Antes não. Antes a gente não tinha tanto acesso. Abre o Instagram, oferece serviço de automação residencial. Sim. Não, tem por um valor ridículo. E vai, coloca lá, tu não sabe o que fazer? Essa é a primeira. Não, eu garanto pra você não precisa entender nada de elétrica. Absolutamente nada. Você precisa ter um celular e saber configurar o aparelhinho aqui, que é a coisa mais simples do mundo. Basicamente, você procura como se procurasse um fone Bluetooth, coloca lá, esse aqui é o da sala. Pronto. E nomeia sala. Pronto. Você sabe fazer automação residencial? Não, é muito fácil mesmo, é muito fácil. Só que as pessoas estão comendo bola. Seria o fim do marido de aluguel, então? Ou você vai ter bons maridos de aluguel. Esse é o ponto. Você tem marido de aluguel com outras skills desbloqueadas. Boa. Esse é o ponto. Boa. O marido de aluguel não, porque ainda não faz furo na parede, né? Ainda tem não. Não mesmo? Não tem serviço pra tudo no marido de aluguel já hoje? Eu achei que faz tudo. Não, então. Não, tem serviço de marido de aluguel, mas eu preciso da pessoa lá pra furar minha parede, né? Sim. Não, mas tudo bem se precisar da pessoa. A questão é se uma pessoa resolve todos os seus problemas, sensacional. Sim, você vai gastar menos, o cara vai ganhar mais dinheiro. Sim. E vai ser extremamente mais eficiente pra você como tanto provedor de solução quanto você pra resolver o seu problema. Sim. Então, né? Dá pra usar a tecnologia a nosso favor. Sim. Principalmente, de novo, quando o mercado tá em baixa. Você está recebendo menos, ganhando menos dinheiro, você precisa de soluções mais baratas, mais eficazes e mais eficientes do que você tinha antes. Pronto.
Qual que é uma crise aposta? gera oportunidades, né? Qual que é uma aposta, então, de tecnologia mais barata que vocês acham que pode revolucionar aí? Pô, acho que essa da automação que ele deu é uma ótima. Porque ela barateou bastante, né? Hoje em dia você compra uma lâmpada inteligente, sei lá, R$60. Para mim tá na hora dos prestadores de serviço. Os de serviço mais intelectual, vamos dizer assim, o advogado, o arquiteto. Tá na hora dessa galera começar a baratear o que eles fazem para fazer mais rápido e mais bem feito. Tá começando a engatinhar agora o direito 4.0. Mas já tava na hora. As plataformas estão começando a ficar muito boas, estão ganhando prêmio atrás de prêmio. Essa é a primeira. Cara, um médico seria impossível, você precisa atender a pessoa, mas tem outras coisas que é possível. Dá pra gerar eficiência, né? Dá muita coisa. Você já tem hoje balança que te pesa e já sabe quanto você tem de percentual de gordura e escambau todo. Se você tem a balança, se a balança tivesse um arduinozinho minúsculo, você já conseguiria ter essa informação na internet. Joga essa informação para um monte de profissional e vê qual deles faz a melhor análise para você, a melhor, enfim... O cara fecha um pacote de Nutri, personal trainer, etc. O que falta para isso acontecer? E não só isso, por exemplo, com a tecnologia, igual o fato da balança. Pô, antes do cara ter essa balança, que já tira todas as medidas, ele levava, sei lá, 20 minutos, 30 minutos na consulta, porque ele tinha que tirar tudo isso, calcular. Agora ele consegue atender muito mais pacientes. Né? Então tem essa questão também do quanto os profissionais... Tem muita gente, como você falou, advogados, médicos, que às vezes têm um pouco de medo de tecnologia. Quando eu trabalhei nessa empresa de saúde, eu visitei vários hospitais para conversar com o médico. A gente criou um aplicativo na época. E eu já ouvi de médico, assim, mas entrevista assim, falando do produto, né? O que você acha se a gente colocasse na ocasião era um prontuário, e aí a gente queria colorir o prontuário de uma forma que mostrasse para ele rapidamente, ele batesse o olho e pudesse ver se tivesse algum valor de referência abaixo ou acima. O que você acha aqui da gente pintar de vermelho? É um negócio simples. O que está abaixo, né, o caso de risco de vida, para você já bater o olho e não ficar analisando milhares de papéis. Ele respondeu assim para mim, mas aí você vai tirar o meu emprego. Então, olha a visão das pessoas, tipo, em vez de ele pensar, não, cara, se ela fizer isso, eu consigo atender, sei lá, 20 pacientes em vez de 10, entende? Então, é nesse sentido que os profissionais têm que começar a olhar. A tecnologia é uma ferramenta que ela vai te ajudar a ter mais produtividade e você vai ganhar mais dinheiro com isso. E não que ela vai tomar o seu trabalho, porque se você souber, imagina, um advogado, por exemplo, que ele sabe trabalhar com a tecnologia, ele vai ser um advogado do futuro, muito mais do que o cara que está sendo resistente. Ah, não vou usar isso aqui. Com certeza. Sabe? Fora que assim, né, o bem mais escasso de todo mundo é tempo. Sim. Exato. O advogado cobra caro na hora dele, primeiro porque, obviamente, o conhecimento que ele tem é um conhecimento que poucas pessoas têm, então a escassez de pessoas com aquele conhecimento faz com que o horário dele seja mais caro, e segundo, pelo tempo que demora para ele adquirir aquele cliente, conversar com aquele cliente, então aquele tempo que ele demora. Imagina se você não tivesse o tempo de espera para o cara chegar até o seu tempo de deslocamento, o tempo de deslocamento do seu cliente. Sim. Se você não tivesse a tua atendente, que tem que, né, fazer, porque enquanto você está de fato atendendo o cliente, tem alguém que tem que estar marcando alguma coisa para você. Se você não tem o tempo do cafezinho, o tempo das pleasantries, né, que você fala, e aí tudo bem, como é que tava o tempo hoje, o trânsito e tal. Você tirar tudo isso, quão mais eficiente você consegue ser. No meu caso, o meu maior inimigo é tédio. Eu odeio esse tempo no meio que você fica tipo fazendo nada ou esperando e tal. Se eu pudesse trabalhar, sei lá, X horas dia e eu estivesse trabalhando 100% desse tempo, para mim seria sensacional. E com certeza ia ganhar muita produtividade. Sim. Fora case, né? Quanto mais case você atende, quanto mais cliente você tem, mais inteligente você fica. Sim. E especializado na tua área de trabalho. E tem coisas que às vezes a gente dá o exemplo e fala, os profissionais precisam entender mais de tecnologia. Pode parecer muito abstrato, né? E até trazendo um exemplo concreto, um exemplo muito básico, ridículo, mas que ajudou muito essa empresa, falando do laboratório de saúde. Antigamente, quando você ia fazer um exame, você chegava lá, dependendo do exame que você ia fazer, você precisava preencher formulários. Uhum. E dependendo do exame, são várias páginas de formulário. Então imagina a experiência para você. Você chega lá no laboratório, em vez de você entrar, fazer seu exame, você tem que meia hora preenchendo um monte de folha. É chato pra caramba. Você tá perdendo teu tempo. O laboratório tá perdendo o tempo dele. Sabe o que a gente fez? E você tá com dor. Ainda tem isso, entendeu? Você tá péssimo ali. Eu tô pensando, às vezes, a pessoa indo fazer um exame, sei lá, no braço, e ela tem que... Você entende? Não, exatamente. O senhor não preencheu o seu nome aqui correto. Pois é, então, minha mão tá decepada, preciso de... Sabe assim? São as coisas absurdas. Mas... E o que a gente começou a fazer? A gente vai mandar esse formulário, em vez da gente apresentar pro cara quando ele chegar, a gente vai mandar por e-mail. Negócio básico, ridículo. E-mail, gente. Vamos mandar por e-mail e vamos falar pra ele que vamos dar um incentivo. Se ele responder por e-mail, ele chega no laboratório sem fila. Ou ele acessa uma parte que é sem fila. Alguma coisa nesse sentido.
E o que a gente conseguiu otimizar de tempo dos pacientes que chegavam para fazer os exames com isso, a gente conseguiu atender mais pacientes com uma coisa ridícula, que é, em vez de preencher na hora o formulário, mandar por e-mail antes e oferecer algum tipo de incentivo para que ele realmente preencha. Experiência do usuário também, tem tantas coisas. Cara, vou dar um exemplo, né? A DASA, a dona do Delboni, tem tantas outras zilhões de empresas aí, mas vamos lá. Já tem um aplicativo lá de várias dessas coisas de exame que eles colocam lá para você os detalhes, né? Você tem que ficar tantas horas em jejum, sem... Nananana. Gente, o que custa para essas empresas colocar uma linha de código falando se jejum de 6 horas e falta 6 horas para o exame, dá uma notificação, plim, para de comer, corno. Sim. Pronto, o problema está resolvido. O que eu soube de uma dessas empresas, não era a DASA, mas de uma dessas empresas, que o tempo que eles perdiam com atendimento e fila de pessoas que estavam lá e esqueciam do procedimento e tinha que remarcar tudo na hora no balcão de atendimento, e quantas pessoas eles tinham que contratar a mais para o atendimento só porque as pessoas demoram para se tocar do que tinha que ser feito, não leem instrução, porque ninguém lê hoje em dia mais papel nenhum. Pô, manda uma notificação automática. Quantas linhas de código você precisa poder fazer isso? Não é possível que seja tão complexo. Sabe, são coisas bobas que economizariam um puta de... E aí, mais uma vez, a empresa pode te cobrar mais barato pelo produto que ela tá te vendendo. Por quê? Porque não teve esse custo adicional, porque ela economizou com funcionário, com tempo, enfim. Assim cara, a gente vai lançar esse produto aí, mano. Não, porque eu já tô pensando aqui, ó... Imagina que você tem esse disclaimerzinho aí que pisca na sua tela, já vinculado com o iFood, que fala, ó, falta tanto tempo pra você comer, já se prepara. Exatamente. Muito bom, hein? Daqui a 1 hora você tem que parar de comer. Você não quer pedir um pão de queijo agora com uma coquinha? Pô! Vamos lançar, vamos falar Mas sobre você sabe isso que essa empresa de saúde, ela começou, antes ela tinha esse problema das pessoas faltarem no exame, que é um problema grande também para laboratórios, né? A pessoa marca, não sei o que, falta. E aí eles começaram a mandar um SMS, não era nem um zap, hein? Era um SMS um dia antes de ir pro exame. E por incrível que pareça... Não, pra lembrar ela, amanhã você tem exame, sim, você vai vir, confirme aqui, confirma não. Já diminuiu o número de pessoas que faltavam nos exames. Sim. Porque a pessoa que já ia faltar mesmo, ela já... então eu não vou mesmo. Aí já abria aquela agenda para outra pessoa. Ou se ela fosse, era já um lembrete. Porque às vezes a pessoa marca o exame e não esquece. Tem chatbot que faz isso, inclusive. Já no automático, já manda para você. Você lembra da tua consulta amanhã, você vai, né? Pronto, automático. E, gente, é simples, né? É uma coisa... é uma tecnologia barata também, né? Que, pois enfim, resolve fácil. Então, quando você pensa em ser eficiente com a tecnologia, você não precisa ir além, ser muito mirabolante. É você pensar como é que eu consigo tornar o meu trabalho mais produtivo. O que eu consigo fazer? Essa é aquela síndrome do preguiçoso, né? Do programador preguiçoso, né? Resolve o que eu rápido, posso fazer de menos aqui para conseguir atingir mais resultado, né? Eu lembro que o meu primeiro gestor na vida, ele falava um negócio que eu uso muito, né? Que a gente, pensa fora da caixa, né? Principalmente na nossa área, né? Pensa fora da caixa. E ele falava, cara, antes de pensar fora da caixa, olha o que tem dentro da caixa, né? E eu acho que é bem isso que você comentou, né? De, pô, às vezes a gente tem umas tecnologias tão já na mão, mas a gente quer criar algo mirabolante, coisa do tipo, sem fazer o uso primeiro dessas que já estão... E nada se cria, tudo se copia, né? Você pode pensar até as novas tecnologias, que elas são um apunhado de um montão de coisas. Complementares. E, de novo, o brasileiro é bom disso. A gente é bom de pegar processos que são muito lentos ou burocráticos aqui no Brasil, então são uma coisa boa, fácil. Me deram uma... Eu ontem estava comprando uma coisa para mim, um tablet novo lá da Xiaomi, e aí tinha a promoção que você vinha com um relógio. Eu nunca tive esses relógios smart. Mas o novo deles teve uma coisa que eu gostei. Eu não sou, obviamente, um cara fitness, mas aquele relógio tem uma coisa que eu gostei bastante, que é, além dele monitorar os negócios de saúde, que para mim, esse é o primeiro deles que tem GPS integrado. E o legal dos smartwatches é que eles não têm acesso a tanta informação quanto o teu celular. É só uma parcela dessas informações. E tem uma função nele que eu gostei, que é o seguinte, ele sabe quando ele está em você. Por causa, talvez, da temperatura do teu pulso e tal. Então você não conseguiria pegar e jogar ele num carro e o carro ir embora com o negócio, ele achando que ele tá com você. Ele poderia simplesmente mandar um alerta, olha, teu relógio está se movendo. Mas, pera lá, uma dúvida. Em você ou em uma pessoa? Em uma pessoa, aí eu já não né? sei. Deve ser em uma pessoa, deve ser pelo calor, tá? Ou ele pode se acostumar com o seu batimento cardíaco. Aí eu já não sei. Tá? Com certeza deve ter um que já juntou as duas coisas. E ao mesmo tempo, vamos lá. As plataformas hoje de mapeamento estão eles estão com sistemáticas de integração muito mais fáceis do que era antigamente. Antigamente, você pegar e integrar um Waze ou um Google Maps dentro de uma aplicação não era tão simples. Agora está mais fácil. As APIs estão abertas. Cara, vamos lá, voltando aos exemplos. Qualquer Trello, qualquer coisa que você tenha de Meet.
o relógio está na pessoa, a pessoa não está a caminho, ou está a mais do que X tempo, de novo, linha de programação. Se a pessoa está a tanto tempo de distância de onde ela deveria estar, manda uma coisa pros dois. Você tá atrasado e pro cara da reunião. O fofo se atrasou. Ele tá no mínimo a meia hora daqui de distância. Se você deu sim, vou participar daquela reunião, você deu permissão pro seu traqueamento. Acabou. Você pode falar não também. Sabe, são coisas que já estão aqui. Sim. Já estão. Qualquer uma dessas de calendário pode fazer essa função. Eu vou. Esse meu relógio tá chegando. Sim. É só alguém fazer. Eu daria sim, sem problema nenhum. Eu odeio me atrasar. Eu devo ficar para as pessoas, tô chegando, hein? Não, fora os sims que a gente dá sem dar tanta atenção ao detalhe, mas entende? Tem muita coisa que já é possível com o que a gente já tem hoje. Não, e que deixaria o mundo muito mais fácil. Eu puxando a sardinha para a saúde, eu trabalhei muito tempo na área da saúde com tecnologia. Até mesmo quando você vai chegar, por exemplo, no hospital. Você sempre passa pelaquela triagem antes, né? Pô, aquela triagem poderia ser os dados do seu celular, praticamente, do seu smartwatch. Porque eles vão tirar o seu batimento, pressão, vai ter que inventar um celular que tira pressão. Mas são coisas básicas, porque é uma pré-consulta, né? Uma triagem. Mas aí não tem um lance. Aí pensando já em UX, vai. Eu, quando tô dodóizinho, vou para um hospital, às vezes eu quero aquele calor humano de uma pessoa cuidando de mim. Também não tem esse cruzamento? Assim, de, pô, eu chego numa triagem já com os meus dados. Ok, de novo, eficiência, você corta a fila, acelera processos e tudo mais. Mas não sei, às vezes Pô, é que nem você fala de um chatbot para atendimento, mas um chatbot para atendimento de um imóvel, por exemplo, sabe? Eu, pelo menos, cara, não quero ser tratado por um robô numa compra desse tamanho. E aí eu vou para um hospital. Putz, eu gostaria... pelo menos, de ser tratado ali inicialmente por uma pessoa. Mas assim, tudo são passos. Uma coisa assim, você vai conversar com o doutor no hospital. Você não vai passar pela triagem. Exatamente. A triagem não precisa. Eu prefiro menos tempo na triagem e mais tempo com o médico. Bom, exato. Se eu puder escolher aquele atendimento médico, que é com o médico realmente o que deveria estar te atendendo, né? Esse cara fica 20 minutos com você, meia hora. E se ele pudesse ficar 40, 45 minutos, eu ficaria mais tranquilo. Porque ele é um especialista naquilo. Sim. Se aquilo só foi possível por causa da triagem ser automatizada, eu prefiro. Você não tá tirando totalmente o contato humano, né? E a abertura de filas de casa também no hospital? Também é um tema. Como assim? Pô, hoje o Outback, por exemplo, tem isso, né? Você consegue entrar numa fila de Outback pelo seu celular na sua casa. Sim. Hospitais também poderiam pensar nisso. Sim, mas já estão pensando já. Eu acho que talvez o único problema com isso é saber o que você tem, né? Tipo, tá doendo. Mas se você chega lá no hospital, você tem o totemzinho ali que você coloca. Dor no peito, preferencial, pode ser. Tipo um autoatendimento, Como é que chama aquilo? Totem mesmo. Tudo bem, é um totem de autoatendimento, tudo bem. Legal. Olha só, um monte de ideia pingando aí. Viu? Senhores, e aí? O que vocês trariam de considerações finais aqui pro nosso bate-papo? Quer começar? Fica à vontade. Pra ver se eu pego a tua deixa. Tá bom. Me deixar falar, você já viu que é foda. Bom, acho que de considerações finais, então, acho que assim, vamos começar a abrir mais a cabeça para a tecnologia, mesmo que você não seja de uma área da tecnologia, como a gente falou. Como é que, independente da área que você tem, como é que você usa a tecnologia como uma ferramenta para você evoluir na tua profissão é o primeiro passo. O segundo passo, que eu vou já puxar uma sardinha, né? Me sigam no meu canal do tecmox.com.br. Aqui embaixo também. E venham para a área da tecnologia, né? Eu estou mentorando pessoas que querem entrar nessa área, que é a área do futuro, de hoje e do futuro. Boa. E aí, Jorge? Consideração final? Eu tenho uma única coisa para falar assim que eu acho que me incomoda. Me incomoda que hoje a gente está falando mais da palavra metaverso do que da palavra Big Data, por exemplo. Me incomoda que as pessoas estão olhando muito para coisas que são esteticamente bonitinhas e não para o que importa. Basicamente, quer se atualizar, quer ficar à frente do mercado? Vai pesquisar o que importa. Metaverso, me desculpa. E olha que é a minha área. Agora, não importa. Vai atrás das informações que são essenciais. Principalmente para nós brasileiros que agora estamos num período de incerteza absurdo. Procura informação e estuda pra caramba. É mais ou menos isso. E fazendo jabá, né, já que estamos aqui, @DiordioBT, o meu, e @MetacastGG, que é o do canal sobre blockchain e tecnologia. Também estarão aqui embaixo todos esses links. Camila, eu vi você concordando assim, eu vou abrir aqui. Você quer fazer mais algum comentário sobre o que o Jorge acabou de falar? Encerrou, é isso mesmo? Sobre o Big Data. Não, eu concordo totalmente. Para mim, dados é o novo ouro, né? É o novo ouro. Dados é o novo ouro. É o que a gente fala. Quando você consegue... É o novo ouro e você minera. Exato. Você minera informação. Literalmente, o data miner está minerando informação. Exatamente. Então,
Assim, eu acho que não existe mais empresa de sucesso sem ter uma área muito focada nisso, sem estar olhando com todos os seus líderes para isso. Não existe mais, vai quebrar. Não é uma empresa... nenhuma empresa vai ter sucesso se não olhar para dados. Então, dados é o novo ouro. Acho que essa é a minha consideração. Quer aprender sobre isso? Só ver o curso. Aliás, né, assim que lançar o curso, acompanhar no canal. Na verdade, né? Aprende lá, aprende cá, Exato. Aprende aqui hoje. Então, esse foi mais um episódio do Tech Faz Sentido. Obrigado por nos acompanhar. Valeu, pessoal.